coisa que nós podemos analisar aí, se nós já continuando falando nessa questão dos frutos, é que a decisão de frutificar e o quanto nós vamos frutificar, ela é nossa. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então a decisão de frutificar ou não, ela é minha e é sua. Porque tudo aquilo que você plantar, você mesmo colherá. A colheita, ela é garantida. Então, a decisão para colher é nossa. A decisão para gerar, segundo a nossa espécie, para gerar outras pessoas, ela depende só de mim e de você. Não depende do Senhor. Então, nós vemos também que muitas vezes nós não plantamos, ou então nós temos colhido pouco, porque a gente não sabe esse processo de como plantar, de como colher no reino de Deus, de como formar, de como gerar, de como desfrutar, de como colher. Ou então às vezes a gente até sabe um ponto ou outro, mas tem coisas que são chaves, fundamentais para que esse processo ele seja ainda mais exitoso na sua vida e para que você cumpra o propósito de Deus. Outra coisa nesse processo também é que muitas vezes nós nos apressamos. Então, essas frutas que hoje nós pudemos aqui provar, certamente elas foram plantadas há tempos atrás, há dias atrás. Eu não sei exatamente o ciclo aí de cada fruta para a colheita, mas há um tempo, há um processo até os frutos aparecerem. E nós precisamos de entender esse processo para que nós possamos gerar segundo a vontade de Deus. Amém? Então, ao longo aí dos 13 anos de caminhada com Jesus, eu vivo nessa visão em células, a qual eu sou apaixonada há muitos anos, há alguns anos. E nós temos vivido esse processo de plantar e colher. E eu sei que existem frutos ainda que nós nem colhemos e que nós nem imaginamos também que vamos colher. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês algumas chaves que eu considero fundamentais para que nós possamos gerar segundo a nossa espécie, para que nós possamos gerar frutos saudáveis e grandes no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí agora você pode estar pensando, ai Roberta, mas eu estou chegando agora, eu estou aqui. Mas essa palavra é para você. Amém? Essa palavra, ela é para você. Porque Deus nos chamou para sentir, para viver, para ter completude na nossa vida quando nós estamos cumprindo o seu propósito. E o seu propósito é ser conhecido em todas as gerações. Então, você vai tornar Deus conhecido, formando Cristo em você e através de você. E através de você é dando muitos frutos. Glória a Deus. Quem está comigo aí? Amém? Olha só, eu já te dei um açúcar aí, uma frutinha. Amém? Para você já ficar acordado, para você ficar ligado aqui nessa palavra. Então eu preciso da ajuda de vocês. Quando eu falar amém, eu quero que vocês respondam amém. Glória a Deus. Amém. Aí, tá vendo? Já pegaram. Até o glória a Deus já responderam. Então, olha só. A primeira coisa que você precisa, a primeira chave que você precisa ter na sua vida, para que você possa gerar segundo a sua espécie, é que você precisa receber uma visão. E aqui, sobre a visão, nós vamos falar de dois aspectos dessa visão. A primeira visão que você precisa receber é uma visão de edificação. Então, um agricultor, quando ele vai plantar, ele primeiro vai analisar e visualizar a área do plantio. Então, ele vai olhar, ele vai falar, poxa, essa terra aqui é boa para mim plantar. E aí, ele pode às vezes conhecer essa área através de uma indicação, através de alguém, através de um telefonema, da internet, enfim. Mas ele vai lá conhecer aquela área, para realmente saber se aquela área ela está apropriada para o plantio da semente que ele tem. Então eu quero te dizer que você precisa de conhecer o lugar onde você está. Você precisa de pertencer ao lugar que você está. Você precisa entender
que a visão de edificação, ela vai viabilizar a colheita. Então, a forma que nós edificamos aqui na Igreja Batista Atitude é através da célula, é através do discipulado, através dos ministérios, através dos cultos. Então, você precisa de conhecer essa visão. E você conhece quando você prova. Adianta eu chegar aqui para vocês e falar, gente, tem uma salada de fruta ali e ela tá maravilhosa. Olha, tem uva, tem melão, tem mamão, tem banana, tem morango. Mas se você não provar, você realmente não vai conhecer o sabor daquela salada de fruta. Então eu quero te dizer que você precisa de identificar o lugar que vai viabilizar a sua plantação, a você cumprir esse propósito de gerar segundo a sua espécie, mas você precisa de conhecer, de receber essa visão, estando dentro dela. Então você precisa pertencer à célula, ao discipulado, se envolver o máximo que puder, para que você de fato possa provar dessa visão, provar desse poder de Deus. Amém? E um segundo aspecto dentro de receber uma visão, depois que o agricultor, ele vê ali a área, ele analisa a área, ele vai até lá, ele vê que aquela área é uma área que vai possibilitar que ele plante ali, que ele cumpra ali com o propósito dele sobre aquela plantação. Ele vai fazer mais, ele vai analisar a terra. Ele vai ver quais são os minerais, o que aquela terra ela possui. Então, não basta você olhar, você ver o lugar que vai viabilizar o propósito e você se inserir naquilo, mas você precisa agora de receber uma visão que vem de Deus. Você precisa de enxergar a Deus e o propósito de Deus através da ótica de Jesus. Jesus, ele conhecia Deus nas entranhas. E Jesus, ele veio manifestar o amor de Deus sobre essa terra. Então, os olhos de Jesus sempre são olhos de amor. Então, depois que você conheceu, que você está envolvido, que você está participando, e aí, você então recebe uma visão de amor. E uma visão de amor é você enxergar além do natural. É você enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. E aí você pode falar, Roberta, mas eu ainda não consegui nem me inserir na primeira visão. Eu vim de outras igrejas, eu vim de outro ministério, ou então eu já ouvi falar, sobre célula, e eu não acho isso muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro vem a obediência, depois vem a revelação. Então, se você deseja receber revelação sobre a visão, você precisa obedecer. Você precisa responder. Você precisa se envolver para que Deus ele te entregue uma medida maior. Amém? E aí você recebe também essa visão de amor. É um clamor que deve vir do nosso coração para que Deus ele possa nos revelar as pessoas como Ele vê, como Ele enxerga. Eu, na terceira célula, segunda ou terceira célula Kids que eu abri lá na minha antiga cidade, São José do Rio Preto, eu fui liderar num bairro onde o contexto era muito adverso. Era um bairro muito carente. Eu tinha 18 anos. E aí eu fui lá para esse bairro para liderar. E aí, primeira coisa, eu cheguei lá para liderar. Eu e meu marido chegamos lá para liderar. Pode pegar, meu filho. Viu como aqui é um ambiente à vontade, ó? É deles mesmo. Então, olha só, eu cheguei lá para liderar. E aí, eu tinha uma criança para liderar, que era o filho da anfitriã. E o meu marido assumiu a célula de adultos e ele tinha uma pessoa para liderar, que era a anfitriã. E aí, nós orando ali, nós orando e clamando a Jesus.
eu já tinha me envolvido no ministério infantil e estava lá já apaixonada. Eu já tinha me envolvido na visão. Eu já tinha uma visão de edificação e uma visão estrutural. Eu já sabia que eu precisava pertencer àquele ambiente, àquele lugar, para que eu pudesse frutificar. Mas eu ainda não tinha recebido a visão de amor. E aí eu estava lá liderando, e amém, era uma bênção, e eu fazia célula com aquela uma criança. E qual que era o meu clamor? Jesus, manda a criança, manda a pessoa, Senhor. E aí eu chegava mais cedo, eu ia no bairro, e eu passava nas ruas e saía chamando. Até que passou uma menina um dia, o nome dela é Ágata. E aí eu convidei ela, e ela veio para a célula, e ela amou a célula. Gente, na semana seguinte, a Ágata trouxe umas 10 crianças. E na outra semana, ela deve ter trazido umas 20. E na outra, ela trouxe mais umas 5. Quando eu vi, eu tinha mais ou menos umas 30 ou 40 crianças. Uau! Deus ouviu o meu clamor. Meu Deus, Jesus, negócio de orar dá certo. Olha eu lá experimentando, dá certo esse negócio de fruto aqui. Nossa, foi legal, eu me envolvi na visão e agora os frutos, já estou vendo as crianças aqui. Mas aí lembra que eu falei que era um contexto adverso? As crianças, elas eram filhas de traficantes, filhas que viviam com avós, com tios. Eles viviam o dia todo na rua, eles não tinham rotina, eles não tinham regras, eles não tinham nada. E aí pensa, eu com 30 crianças, uma jovem de 18 anos. E essas crianças, elas faziam, imagina, um arruaço na célula. E aí eu saía todos os dias chorando da célula. Ah, Deus, o meu ministério, Jesus, como que pode isso? Jesus, eu estou falando para as paredes, as paredes me ouvem mais do que essas crianças. Por quê? Eu tinha recebido uma visão de edificação, mas eu não tinha recebido uma visão de amor. E aí eu fui clamar no meu quarto um dia e fui lá orar, Jesus, me ajuda, Jesus. E aí sabe quando Deus ele te dá aquele saculejo assim? E aí Deus falou assim, você não estava pedindo crianças? Você não estava pedindo filhos? Agora você está reclamando que você não dá conta e que eles não dão conta e que não dá conta e que a célula... E aí eu falei, ai Deus, é verdade. E aí eu lembro que eu fui para uma vigília e naquele dia eu recebi uma visão de amor. Naquele dia eu entendi o que era olhar para uma criança e ver uma geração. O que era olhar para uma criança e ver um exército. O que era olhar para uma criança e entender que todos aqueles comportamentos dela revelavam aquilo que elas precisavam. E aí a minha atitude nunca mais foi a mesma naquela célula. As crianças, elas vinham e aí tinha um menino que ele me dava tanto trabalho, e ele brigava comigo, e ele esbravejava. E aí teve um dia de eu olhar para ele e falar assim, Dudu, você não vai sair dessa célula. Você não vai sair daqui, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E você pode dar o trabalho que você quiser e eu vou continuar te amando. E aí eu lembro que ele caiu no choro e ele falou assim, uau, você me ama. Enfim, essa célula foi uma bênção na minha vida. Acredito que dali começou realmente o meu ministério, porque a partir dali que eu recebi uma visão de amor. Então, é você olhar para as pessoas, é você olhar para aquele irmão que está do teu lado e que às vezes não está te agradando muito, e você entender que a medida que você precisa de ter com ele é a mesma medida que Jesus teria. Ou é a medida que você gostaria que Deus tivesse com você. Porque nós somos rápidos em julgar, mas nós somos rápidos também em pedir clemência. Então nós precisamos de receber uma visão de amor para poder frutificar. Glória a Deus. Obrigada pela água. E o que nós precisamos também de receber, o que nós precisamos de ter, é o nosso secreto. Então aqui no próximo passo,
o agricultor, ele vai aqui preparar a terra. Ele vai arar a terra, ele vai abrir, vai tirar lá os matos, as ervas daninhas, ele vai preparar aquela terra para que a semente possa ser plantada. E eu quero te dizer que para poder frutificar e gerar segundo a sua espécie, você precisa ser preparado. Você precisa ser moldado. E o principal disso, a essência disso é no seu secreto. É claro que, glória a Deus que nós pertencemos a uma igreja que nos favorece esse cuidado e esse avanço através do discipulado 1 a 1, através da célula, através da proximidade que nós temos uns dos outros. Mas eu quero te dizer que existem coisas que Deus ele vai fazer que é só no seu secreto. Então, para você poder gerar frutos, você precisa de garantir o seu secreto com Deus. Você precisa ser arado, você precisa ser esmiuçado, você precisa ser burilado. E muitas vezes esse processo não é um processo fácil. Eu gosto de trazer situações da minha vida porque acredito que conecta muito, né? Porque faz com que a gente entenda que todos nós passamos por todas as circunstâncias. E aí eu lembro de uma vigília também que eu fui. As vigílias são poderosas, viu? Essa era uma vigília de jovens. E aí eu sempre fui muito... Eu estava até conversando com meu sobrinho isso hoje. Eu sempre fui muito brava. Sempre fui muito séria. Muito carrancuda. Muito, muito. Sempre fui muito brava. E aí eu estava nessa vigília. E aí Deus falou assim comigo: o seu líder precisa falar algo com você. E aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí eu lá orando, bonitinha, Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí acabou no final, quase no final da vigília, eu fui até o meu líder de jovens. Eu não era casada ainda nessa época. Fazia corte com meu marido, maravilhoso que está ali. E aí eu fui até ele. E aí, Renato, eu cheguei até ele e falei, José Wilson, olha, Deus mandou eu vim te procurar. E eu assim, né, achando que eu tava, né? Nossa, ele vai me entregar uma palavra profética. Certeza que é isso que Deus tem pra mim, né? José Wilson, então, deixa eu te falar, é o seguinte. Deus falou pra mim procurar você, que você tinha algo da parte dele pra me falar. E aí, na hora que eu falei isso, eu vi que o semblante dele foi assim, sabe, parece que tinha tirado um fardo das costas dele. Eu falei, eita, que a palavra vai ser poderosa. E aí ele virou pra mim e falou assim, realmente, Roberta, eu como seu líder, eu tenho observado algumas coisas na sua vida. Mas eu não estava encontrando oportunidade de falar com você, de poder, né, dizer. Mas eu preciso te dizer, Roberta, que você é uma pessoa que não manifesta Jesus. Aí eu olhei, engoli seco assim, eu falei, opa, como assim? Ele falou assim, Roberta, Jesus era uma pessoa que era acessível. Jesus era uma pessoa que as pessoas queriam estar perto. Mas você é muito brava. Você tem a cara muito feia. Feia que ele quis, né? Acredito que ele quis dizer feia no sentido de carrancuda, né? Espero eu. Ele falou, e você não é uma pessoa acessível. Você não é uma pessoa que as pessoas elas têm medo até de te cumprimentar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, amém. Glória a Deus. E aí saí de lá, ó, esbravejando, brava, mais brava ainda do que o que ele falou que eu era. Saí de lá brava e falei, nossa, que isso, hein, Jesus? Essa palavra não era do Senhor para mim. Mas aí eu fui para o secreto. Eu fui lá para o secreto. E lá Deus me moeu. O José Wilson foi um anjo com as suas palavras perto do que Deus ele fez em mim naquela noite. Quanto ele me quebrou, quanto ele me mostrou quem eu realmente era. Então, o secreto, muitas vezes, ele não é agradável. Assim como para o agricultor, a parte mais difícil do plantio é a parte de arar a terra.
parte de preparar a terra. Mas eu quero te dizer que é no secreto que Deus vai forjar o caráter dele sobre você. É no secreto que Deus ele vai colocar o potencial dele em você para você gerar segundo a sua espécie. Amém? Então, muitas vezes, às vezes a gente já até recebeu uma visão de edificação, a gente recebeu uma visão de amor, mas está faltando o secreto. Está faltando a lapidação. E posso te falar? Isso que eu estou te contando foi há muito tempo atrás. Mas o meu secreto, cada dia, tem dias que o bicho pega lá. Amém? Então, você precisa do secreto para esse tempo com Deus. E a terceira chave aqui que eu quero compartilhar com você, para você gerar segundo a sua espécie, é a excelência. Fala assim comigo, excelência. Então, olha só, o agricultor ele já teve aqui o trabalho de achar a terra, de poder também analisar a terra. Ele já teve o trabalho de arar a terra. Agora ele precisa o quê? De ter uma boa semente para colocar naquela terra. Senão não faz sentido. Todo o trabalho que ele teve até ali vai por água abaixo. Então ele vai selecionar o melhor para ele poder entregar para aquela terra. E eu quero te dizer que a excelência, ela é tudo aquilo que excede. A excelência é tudo aquilo que é de ótima qualidade. É tudo aquilo que está acima da média. É tudo aquilo que te torna perito em algo. Ai, Roberta, esse negócio de excelência não é para mim. Isso é uma mentira do diabo, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. E Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então o princípio da excelência, ele existe dentro de você. Você precisa de resgatar e ativar ele no seu coração. As pessoas sempre falam para mim: nossa, você é muito detalhista, você gosta muito das coisas, né? Deu para perceber aqui hoje, quem está me conhecendo hoje. E realmente, eu gosto dos detalhes, porque o meu Deus é um Deus de detalhes. Gente, agora que eu percebi aqui uns dos versículos bíblicos, né? Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que age nos detalhes. Lá em Lucas 12:7, diz que ele conhece cada fio de cabelo que existe em mim e você. Você quer um Deus mais detalhista do que esse? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Amém? Então, eu quero te dizer que esse princípio da excelência, ele deve ser algo latente no seu coração. Porque o princípio da excelência e o princípio dos detalhes, ele conecta pessoas ao coração de Deus. Eu tenho diversos testemunhos de, às vezes, um detalhe, um nome à mesa, enfim, um mimo, alguma coisa. O quanto que Deus, ele ministra na vida das pessoas através dos detalhes. E aí você pode pensar, poxa, Roberta, mas eu nesse momento, eu não consigo ser excelente. Porque eu não tenho recursos suficientes para imprimir, para fazer isso, para fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. A excelência não é sobre fazer. A excelência é sobre ser excelente. Quando você é excelente, até o jeito que você prega o papel, o cartaz na parede, ele faz a diferença. Eu tive um tempo que eu dependi de cesta básica da igreja. E eu quero dizer para vocês que eu acredito que esse tempo foi o tempo que eu fui mais excelente na minha vida. Eu ia convidar as pessoas para a célula, eu não tinha recurso e também nem tinha recurso financeiro e também na época nem tinham tantos recursos naturais de gráfica, não era tão acessível fazer uma arte, não tinha o Canva da vida que ajudava a gente a fazer aí algumas coisas. E aí você sabe o que eu fazia?
eu fazia os convitinhos à mão. E aí, quando eu tive um pouquinho mais de recurso, eu comprei aquelas canetas coloridas, aquelas pratas douradas, que aí eu conseguia fazer coraçãozinho, eu conseguia fazer estrela. E aí eu entregava, eu ia trazer um convitinho desse, eu esqueci que eu tenho guardado. E aí eu entregava o convitinho. O que é a célula? A célula é um local de reunião, comunhão, compartilhamento da palavra, edificação, nananã. Venha para a nossa célula, endereço tal, rua tal, nananana. Então, a excelência, ela está nos detalhes. A excelência faz com que as pessoas, elas notem Jesus em você de uma forma diferente. Faz com que você conecte o coração delas ao cuidado expresso de Deus. A gente vive num mundo hoje que as coisas estão as coisas são rápidas, as coisas têm que ser ligeiras, tudo muito para ontem. A essência dos detalhes, ela tem sido perdida. E nós que somos o povo parecido com Deus nessa terra, nós precisamos resgatar isso. E você resgata a excelência quando você para olhar nos olhos de uma pessoa lá da sua célula. Você resgata a excelência quando você olha nos olhos de uma criança que chega aqui no culto. Você resgata a excelência quando você faz o seu melhor com aquilo que você tem. Eu não tinha condições de imprimir cartazes com os versículos para colocar no culto Kids. Mas eu passava às vezes a noite inteira riscando cartolina, fazendo linhas na cartolina, para que eu pudesse escrever os versículos e eles não ficassem tortos. E eu tinha discípulas que às vezes elas iam lá escrever e escrevia, aí começava o A aqui e a frase terminava aqui. Iniciava aqui, terminava aqui. Eu falava, ei, vamos aqui riscar uma linha que você vai conseguir escrever certinho. Então, você precisa ser excelente. Ser excelente faz com que você gere frutos excelentes. Faz com que você gere segundo a sua espécie de forma qualitativa e não só quantitativa. E aí, a quarta chave para que nós possamos gerar segundo a nossa espécie é você submeter e você honrar a sua liderança. Hebreus 13:17. Se os meninos estiverem aí, pode projetar. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, depois que o agricultor ele já separou a semente, agora é o momento em que ele vai subjugar a semente àquela terra. E aquela terra, ela vai trabalhar em favor da semente. Eu quero te dizer, você precisa, para você poder frutificar com qualidade, para você frutificar e gerar segundo a sua espécie, você precisa de uma cobertura espiritual. Nós vivemos uma geração de desigrejados, nós vivemos uma geração onde as pessoas elas carregam um evangelho livre, um evangelho que não manifesta o corpo de Cristo. E nós precisamos ser a igreja que manifesta o corpo de Cristo. E para isso nós precisamos de estar debaixo de uma liderança espiritual. Isso é cobertura para a minha e para a sua vida. Submissão nada mais é do que estar debaixo da mesma missão. Você precisa estar debaixo da mesma missão do que as suas autoridades espirituais. Honra é você reconhecer, é você valorizar, é você dar importância às pessoas que Deus tem confiado para ser bênção na sua vida. Nós precisamos entender que toda autoridade delegada vem de Deus. E a forma como você vai conhecer, a forma como você vai lidar com isso, vai
definir a forma que você vai lidar com as suas autoridades e também a forma que você vai exercer a autoridade. Então nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Além do mais, Salmo 133, 2 diz assim: essa união é como óleo perfumado, derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Deixa eu te falar, a unção que a sua liderança carrega, ela é transferida para você à medida que você honra. Então nós nos tornamos tudo aquilo que nós contemplamos. Se você contempla a sua liderança, se você contempla aquilo que há de bom, certamente você vai fluir na mesma unção. Então essa é outra chave para que nós possamos gerar frutos segundo a nossa espécie. É você se submeter e você honrar as suas lideranças. Glória a Deus. E a quinta e última chave, não menos importante, para esse processo, é você permanecer e descansar. Fala assim comigo: permanecer e descansar. Então agora, tudo aquilo que cabia ao agricultor foi feito. A semente já está no solo. E agora é tempo de descansar. Agora é tempo de permanecer. O descanso, ele não tem a ver com o trabalho, mas o descanso, ele tem a ver com a confiança e com a paz que você recebe de Deus. Com a confiança que você deposita em Deus. Então, nesse processo, o agricultor, ele não precisa ir lá regar ou permanecer muitas vezes adubando a terra. Sim, ele vai ter algum trabalho ainda para fazer. Mas confiando que aquela semente, ela vai cumprir o que ela precisa de cumprir, que é nascer. Amém? Então, nós precisamos nesse processo, nesse tempo, permanecer na visão de edificação. Nós precisamos permanecer também na visão de amor. Nós precisamos permanecer no secreto. Nós precisamos permanecer na excelência. Nós precisamos permanecer na honra e na submissão. E nós principalmente precisamos permanecer descansando e confiando que aquilo que precisa de acontecer, vai acontecer. Porque esse processo não depende mais de você. Glória a Deus. Então você precisa permanecer e confiar naquele que te chamou, para que esse processo ele possa acontecer. E aí, nesse processo tão lindo e maravilhoso, de repente, a Lídia está com uma célula com 40 adolescentes. E aí, de repente, ela tem 4 células lá do Bill a Mais. E aí, no processo, de repente, a Atitude Alphaville está aí com o culto lotado. E aí, de repente, você percebe aquilo que você foi chamado. Então, eu quero te dizer que os frutos, eles vão manifestar à medida que você decidir plantar. À medida que você decidir gerar. E quando você vê, você viveu esse processo. E aí chega então aquela parte que a gente tanto deseja, que é a colheita. E aí no começo aqui eu pedi para que você guardasse na sua memória um sentimento ali que você sente quando você come alguma coisa que é gostosa, que é saborosa. E eu não sei você, mas eu fico muito feliz. Eu sinto muita alegria quando eu provo alguma coisa que é boa. Eu sinto o sabor verdadeiro daquilo. E eu quero te dizer que no momento da colheita é o momento de você se alegrar. A recompensa, ela virá no reino. Mas Deus, Ele é tão gracioso e Ele é tão amoroso que Ele permite que nós desfrutemos da colheita, ainda
vida nessa terra, para que a colheita mesmo seja uma mola propulsora para gerar outros frutos. Porque à medida que você se alegra na colheita, você começa a gerar frutos novamente. Você começa a gerar frutos em você e através de você. Porque aqueles que estão vendo a sua colheita falam: uau, essa colheita ela é verdadeira. Essa colheita ela dá certo. Essa colheita ela é real e ela produz frutos que são eternos. E aí você começa a entrar, sabe no quê? Num ciclo para você gerar. Você entra num ciclo. E se você mesmo não interromper esse ciclo, você vai caminhar nesse contentamento verdadeiro até Jesus voltar. Sabe por que existem tantas pessoas que às vezes têm um monte de recurso financeiro, que às vezes têm tantas coisas, que têm tantos bens, e essas pessoas às vezes não são felizes? Sabe por quê? Porque elas não experimentaram ainda do verdadeiro contentamento. E esse contentamento, ele só vem de Deus. E vem quando você está cumprindo aquilo que você foi chamado. Esse contentamento vem quando você gera segundo a sua espécie. Então, meu desejo aqui nessa noite é que você possa sair daqui desejando gerar. Entendendo que esse processo que muitas vezes parece difícil e arduoso, é o processo que vai te levar a você sentir o melhor sentimento que o próprio Deus colocou dentro de você, que é o contentamento. Só o gerar vai te trazer o verdadeiro contentamento. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Sabe, eu não sei em qual parte desse processo talvez você se perdeu, ou talvez você até está aí caminhando, mas você sabe qual é a área desse processo que você precisa de avançar, que você precisa de intensificar na sua vida? Ou talvez, ai meu Deus, é todo o processo, eu preciso de tudo isso. Deixa eu te falar, Deus, Ele tem tudo isso disponível para você. Deus, Ele quer entregar tudo isso para você. Deus, Ele quer gerar no seu coração nessa noite um senso de urgência e necessidade para você gerar. Deus, Ele quer que você entenda que as sementes, elas estão disponíveis, mas é você que precisa de acessar. Glória a Deus. Então que você possa agora, se você quiser colocar a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nós vamos escutar aqui uma canção e que você possa identificar qual parte desse processo, ou se é o processo todo, o que você precisa nessa noite. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu creio que Deus, Ele tem uma unção nova e fresca para liberar sobre a sua vida. Deus, Ele tem um senso para depositar sobre você. Mas esse processo, ele começa agora, através do seu passo de fé. Eu não podia